Enquanto a esma sai da mansão, Faruk está conversando com Adnan. Faruk diz: isso é novo para mim também, eu não sei como a minha mãe encontrou a carta. Adnan diz: encontrou na caixa de segredos da minha mãe. Faruk diz o que ela fez e como ela pegou aquela carta. Eu não aprovo, acredita em mim, mas quem dera não estivéssemos envolvidos nessa história toda. Não sei se você acreditará na minha honestidade, mas eu lamento tudo que você viveu nesses últimos meses, Adnan. Depois de descobrir o vínculo tão forte que você tem com a sua mãe, eu decidi não me intrometer mais nessa história toda. Não podemos mudar os erros do passado, mas acredite em mim. Eu não quero que aquela carta te traga mais problemas. De verdade, eu lamento. Adnan olha para os lados e diz: estou com os dias contados, é isso? É isso, Faruk? Faruk dá risada e diz: não, não, você está bem, está saudável. Faruk diz: como a vida te deu outra oportunidade, talvez possamos aproveitar essa oportunidade de outra forma. Eu me refiro de que a gente possa pôr fim nessa disputa que há entre nós e poderíamos tentar ser amigos? O nosso pai cometeu muitos erros. Por favor, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que o seu nascimento foi um erro. Eu quero dizer, ele enganou a minha mãe. E fez você sofrer muito. Adnan diz como nosso pai era. Faruk fica pensativo. Adnan esquece. Eu não deveria ter perguntado isso. E o Faruk diz, ele era complicado, distante. Não demonstrava o amor que sentia. Ou não sabia como expressar o amor que sentia. Eu não sei. E ele me intimidava. Eu sentia como se tivesse que ficar à prova o tempo todo, como se sempre tivesse um obstáculo a percorrer. Ele era um homem severo. Se bem que com os meus irmãos era mais carinhoso, com o Fikret ele era muito próximo, por isso que depois que o nosso pai, se foi, o Fikret ficou violento. Mas ele nos amava. Era um homem bom. Por isso eu fiquei chocado quando eu descobri que você era filho do nosso pai, porque ele não era o tipo de homem que faria o que ele fez, entendeu? Isso que me chocou. Sei que se ele tivesse convivido com você, ele amaria você. Ele teria te amado, Adnan. Sei que ele queria estar com você. Adnan diz: eu me lembro quando era pequeno. O nosso pai ia me visitar, levava brinquedos. E, depois que ele ia embora, eu ficava na janela, todas as noites esperando ele voltar, até pegar no sono. Adnan diz: o nosso pai queria que eu me chamasse de Fati. Eu acho que tem tudo a ver, né? Faruk, Fikret, Fati. Mas a minha mãe não gostava. Ela queria que eu me chamasse Adnan. Então ela me registrou com o nome de Fati, como o nosso pai queria, mas sempre me chamou de Adnan, como se o Fati fosse filho do nosso pai e o Adnan, filho só dela. Adnan, triste, fica pensando e diz: eu nunca quis que me chamassem de Fati, porque foi o nome que ele escolheu, mas eu acabei me tornando um homem parecido com ele. Adnan chora. Faruk diz: tudo o que aconteceu foi pelos erros do nosso pai. Adnan, é coisa do passado, mas agora é o nosso momento de viver. É o nosso futuro. E Adnan, eu quero que a gente se entenda. E o Adnan diz: quer estender a bandeira de paz? É isso, Faruk? Faruk dá risada e diz: por que não? Vou dizer para os nossos irmãos, para sairmos à noite, conversar, será bom para nós todos. Adnan dá risada e diz:
Acho que será uma boa ideia. Agradeço ao convite, Faruk, mas eu não estou muito com humor para sair. Mas agradeço. Faruk diz: eu entendo. Se mudar de ideia, a gente pode vir aqui te visitar. Claro que você deixará nós entrar, não? Adnan diz: claro que sim. Faruk aperta a mão do Adnan e deseja melhoras a ele. Faruk sai, deixando Adnan muito emocionado. Faruk está saindo bem na hora que o Kanan está chegando. Kanan diz: a Sureia já sabe, mas eu queria dizer a você. É que eu queria ver o Emir, eu prometi a Begum que eu iria ver ele. Faruk diz: tudo bem, pode ir na mansão visitá-lo quando quiser. E Adnan diz: eu poderia levar ele passear em algum lugar, Faruk? Faruk diz: eu disse que você pode visitá-lo quando quiser, mas na minha casa. E sai. Kanan entra na casa do Adnan, super irritado com Faruk, e diz a Adnan: o que o Faruk estava fazendo aqui, hein? Me responda. O que esse idiota falou a você? Adnan, diz ele, colocou as cartas à mesa para tentarmos sermos irmãos. Foi isso que ele fez. Ganharia até um Oscar. Kanan dá risada. E Adnan diz: Kanan, eu quase acreditei nas mentiras do Faruk. Ao menos ele vai deixar a minha mãe em paz. E o Kanan diz: porque ele ficou com medo de você. Ele quer jogar do teu lado agora. Ele é muito inteligente. Quer se salvar, é isso que ele quer. Quer usar você. Adnan diz: você acha isso? Kanan diz: claro que sim. E você também? Kanan diz: eu visitei a sua mãe, ela quer ver você. Ela ficou nervosa. Claro que eu não falei que você havia sofrido um acidente, mas ela quer muito te ver. Ela não está nada bem. Você tem que visitar ela. E Adnan muda completamente de assunto, diz que quer um cafezinho. No sanatório, a Rayan está lá deitada, a enfermeira vai dar o remédio, ela finge que toma e joga fora. E depois, uma mulher vai levar a comida para ela e leva junto um bilhete dizendo que às 9 horas é para ela ir ao banheiro, que trocará o turno e que terá uma roupa de enfermeira lá para ela fugir. Na casa da Ipek, Ipek chega e pergunta se a nenenzinha está melhor e a mãe da Ipek diz: ela ainda está com febre. Se não baixar, teremos que levá-la no médico. Mas me diga, como que foi? E a Ipek diz: deu tudo certo. Aquela lá foi embora, nos deixou em paz agora. O Fikret voltará para mim. E a mãe da Ipek diz: e se ele não voltar? Ipek diz: claro que vai voltar. Ele é a nossa felicidade. É a minha felicidade. Enquanto Faruk está conversando com a Kif e diz: o Halim me encontrou hoje, acho que nos seguiu. Ficou me falando bobagens. E depois ficou falando com a Suré quando ela se aproximou. Tentou me intimidar. A Kif disse: acalme, não se preocupe, eu vou falar com ele. E o Faruk diz: você tem que se desfazer dele o quanto antes. Eu tomei aquela decisão contra o Adnan quando eu estava com muita raiva, mas agora ele está destruído, eu não farei mais nada. A Kif diz: preste atenção, Faruk. Ele está ajudando o Fikret nesse projeto que não vai funcionar e você sabe disso. Não acredite nele. Faruk diz: por quanto tempo ficaremos assim? Me diga. Desse jeito não dá. Ficará um jogo em cima de outro jogo. Falei com Adnan hoje, não se preocupe, vou resolver tudo. Enquanto a secretária do Faruk liga para o Osman e diz que o Faruk convidou ele para jantar na casa do Adnan. Osman diz que estará muito ocupado. Enquanto a Sureia está triste e a Berentes me fala logo o que aconteceu, Sureia, pare de mudar de assunto. E a Sureia diz a Dilara: quer comprar a minha parte da escola. Disse que eu dei as costas a ela, que eu sou uma verdadeira Borã, que eu só me preocupo com os Borã.
e que não me preocupo com ela e que eu destruí o Adnan. Foi isso que ela falou. Sureia chora muito, deixando Beren chocada. Beren deixa a raiva dela passar. Ela era um doce de pessoa até conhecer esse Adnan. Vamos deixar a raiva dela passar. Claro que ela não pensa assim. Sureia diz, se você visse o que ela me falou, falou até de quando eu fui embora. Ela sabe onde me ferir de verdade e ficou lá fria. Eu falava com ela, ela não queria falar comigo. Sureia chora muito. Enquanto a Esma vai fazer uma visitinha para a nenenzinha da IPEC do Ficred. E a Esma diz que gostaria que a Arda fosse na mansão. E a IPEC diz, hoje eu decidi assinar os documentos do divórcio, eu fiz o máximo, mas não adiantou. E a Esma diz, eu não vou me envolver nisso, vocês que sabem. E a IPEC sai da sala e a mãe da IPEC fica furiosa e diz, como assim, Esma não vai se envolver nisso? Você, anos atrás, disse para a IPEC que ela iria casar com Farouk. Você colocou essa ideia na cabeça dela. Esqueceu, Esma? Esma diz, eu nunca disse isso e é melhor eu ir embora. Enquanto Esra chega na casa da mãe dela, e a mãe da Esra diz que não vai aguentar se o irmão da Esra for preso de novo. E Esra diz que isso não vai acontecer. Nisso, Ficred liga para Esra dizendo que chegou na cidade onde ela está e que quer ver ela imediatamente. Esra diz, eu disse que não era para você vir atrás de mim. Ficred diz, você me deve uma explicação. E vamos nos encontrar agora. Na mansão, Emir chega da escola, diz que tem muita coisa para fazer, tem uma maquete, um trabalho, tem várias coisas, e a Suré diz que vai ajudar. Emir fica feliz, nisso Farouk chega. Emir vai para o quarto guardar o material dele, enquanto a Sureia vai falar com Farouk. Farouk diz, e você e a Dilara, estão brigadas ainda? Sureia diz, ela me expulsou. E chora. Farouk abraça Sureia e a Sureia diz, eu sinto falta de cantar. E o Farouk diz, depois falamos sobre isso. Sureia diz, por que depois? Porque eu sou uma Borã? É isso? Bem que a Dilara tem razão, não dá para ser a Sureia e uma Borã ao mesmo tempo. Ela tem toda a razão. E o Farouk diz, eu ia dizer que você está grávida, por isso. Sureia diz, chega. Chega, Farouk, eu sei muito bem que eu estou grávida, tá bom? Mas eu estou falando dos meus problemas, do que eu sinto e você não dá a mínima. Farouk diz, você tem que se acalmar, não fique nervosa, por favor. Sureia chorando diz, quando você se apaixonou por mim, eu estava em um palco. E o Farouk diz, eu me apaixonei quando você me pagou um café, lembra? E agora você está com os hormônios afetados, isso passa, são bobagens. Sureia diz, bobagem? A minha vida não é uma bobagem, Farouk. Farouk diz, o que você quer fazer, Sureia, hein? Sureia diz, eu só vou dizer uma coisa, eu nunca mais vou deixar de fazer o que eu quero por causa de você, entendeu? Farouk diz, você escolheu um mau dia para falar sobre isso, tá bom? Eu entendo que a Dilara está chateada, mas eu não tenho culpa. Sureia diz, a Dilara me disse o que eu penso e que eu nunca tive coragem de dizer para mim mesma. Foi isso que ela me disse. Eu não quero mais me esforçar para ter a aprovação da sua mãe ou a sua aprovação. E que isso fique claro. Esma chega e diz, você não precisa da minha aprovação, Sureia. Eu sei disso. Enquanto Ficred está conversando com a Esra, e a Esra diz, por que vem atrás de mim? Ficred diz, você tem que me dar uma explicação. Você disse que lutaria por nós. Esra diz, eu cheguei à conclusão que eu não conseguiria. E o Ficred diz, foi a IPEC, né? O que ela fez para te ameaçar? E a Esra diz, a IPEC não fez nada. Eu só falei com uma amiga minha, todos na cidade estão falando da gente. Eu não vou aguentar os olhares de reprovação, os julgamentos. E é isso. Ficred diz, eu sei que você está mentindo. E a Esra diz, com o tempo você vai pôr a culpa em mim, da sua filha se afastar de você, das pessoas falarem. Eu não quero isso, para mim é muita responsabilidade. E se você deixou de amar IPEC, você pode muito bem deixar de me amar também.
e eu nunca mais vou voltar para você. Ficred chora e diz: então eu já entendi. Você nunca me amou de verdade. E vai embora. Enquanto Ficred chora indo embora, Ezra chora.